nome é Andréia Padilha, eu sou nutricionista e hoje o tema que eu trouxe aqui para falar para vocês é sobre os principais sintomas que o nosso corpo dá quando a gente está com alguma carência. Eu considero o nosso corpo uma máquina tão incrível que quando a gente está com algum problema, alguma questão, ele vai nos avisar. Não sei se vocês já escutaram a palavra polimorfismo, a gente já nasce com alguns genes ou a falta de alguns ou o excedente de alguma coisa, né? Então, isso vai prejudicar muito a nossa absorção de nutrientes. Então, hoje eu vou trazer as principais carências que são mais comuns, assim, na nossa rotina, no nosso corpo. Vamos ver se vocês se identificam com alguma coisa. Eu vou começar pelo zinco. Então, o zinco é um micronutriente super essencial para quê? Ele participa de mais de 300 reações no nosso corpo. Então, se a gente tiver com carência de zinco, o que isso vai refletir no nosso corpo? Primeiro, a gente vai ter aquela pele mais áspera. Claro, tem a pele áspera, que é quando falta líquido, que a gente fica com a pele mais ressecada. Mas um dos sintomas da falta de zinco é pele áspera, depois a imunidade mais deficiente, sabe aquela gripe, aquela dor de garganta, ou tô no ar-condicionado, tô sempre... Então, provavelmente pode ser falta de zinco. Comprometimento cognitivo é quando a gente está estudando ou quando a gente está conversando com alguém e a gente demora para entender o raciocínio, ou a gente fica mais esquecido, a gente fica mais aéreo. Também, geralmente, é falta de zinco no nosso corpo. E tem um ponto bem relevante para homens. A falta de zinco, ela pode causar hipogonadismo masculino. O que isso significa? Que o homem vai ter menos produção de hormônio androgênio. Isso pode interferir na reprodução. Então, também, os homens também têm que se atentar ao consumo de zinco. E alimento. Alimento que tem zinco hoje. As sementes. Semente de girassol, semente de abóbora. Mas tem um porém bem importante. Nem tudo que a gente come, a gente absorve 100%. Então, existe uma série de interferências. Tem nutrientes que competem. Por exemplo, ferro e zinco, eles competem pelo mesmo campo de ligação, digamos assim. Então, uma forma da gente estar consumindo zinco é inserir na rotina semente de abóbora, semente de girassol. O exame laboratorial também, ele vai nos confirmar, né, se a gente está com essa carência. Depois vem o magnésio. O magnésio é o mineral rei do nosso corpo. Ele é responsável por muitas funções também. O magnésio tem aonde no alimento, né? Em vegetais verdes escuros. Espinafre, rúcula, couve, principalmente crus, né? Só que tem aquele porém do solo, né? Não basta, nem tudo que a gente come, a gente absorve 100%. Tirando que a melhor forma de absorver é a mastigação, né? Então, a digestão começa na boca. Então, quais os sintomas da carência de magnésio? Vamos ver se vocês vão se identificar com alguma coisa. Diabetes. Então, a falta de magnésio, ela interfere na metabolização do carboidrato, então pode causar diabetes. Aumento da resposta insulínica. Então, a gente vai ter pico de insulina quando o nosso magnésio está baixo. Doença cardiovascular, pressão alta, doença cardíaca também, a falta de magnésio interfere. Quem aqui nunca se pegou com o olho tremendo, assim, o olho fibrilando, aquele estresse no auge, né? Ou um ou os dois, também é falta de magnésio no nosso corpo. Então, estresse também, quando a gente está estressado, o nosso corpo ele usa mais nutrientes para nos manter equilibrado. O corpo faz de tudo para nos manter em homeostase. O que é isso? Nos manter em equilíbrio. Muitas vezes não é fácil, né? Ele sofre um pouquinho. A cãibra, principalmente cãibra noturna, a cãibra pode ser ou falta de água, falta de líquido no nosso músculo, ou magnésio, ou os dois. Confusão. Então, confusão a gente fica um pouquinho desorientado quando falta magnésio. Zumbido no ouvido, também é um dos sintomas da falta de magnésio. Enxaqueca é bem comum, principalmente na TPM, né? Muitas mulheres têm. Quando a gente está no período pré-menstrual, o nosso corpo ele acaba demandando mais nutrientes. Magnésio, cálcio, vitamina D. Então, a gente vai ter os sintomas de estresse, de ansiedade, a gente vai ficar um pouquinho mais depressivo, mais triste, mais emotivo, porque o nosso corpo está usando mais nutrientes. Então, se a gente já está com eles falhos, aí o nosso corpo vai sofrer um pouquinho mais e os nossos sintomas vão ser um pouquinho maiores também. Ou então, na hora que a gente acorda, sentir os nossos braços, geralmente quando a gente deita na mesma posição, sentir eles formigando, também é deficiência de magnésio. Banana também é uma fonte bem rica em magnésio e vegetais verdes escuros. Ferro também é uma carência bem comum. Quais são os sintomas quando a gente está com o nosso ferro baixo? Sintomas da carência de ferro: fraqueza, tontura, cansaço, falta de ar, taquicardia, coração acelerado,
unha fraca, queda de cabelo. E isso que eu acho muito interessante, porque o corpo vai nos dando sinais. Muitas vezes a gente vai acostumando, né, com esses sinais. Outra coisa bem comum é a vitamina D. A vitamina D, então, ela é responsável por 188 genes. Então, se a gente nasce com um gene deficiente, a gente já vai ter essa carência na absorção da vitamina D. Então, o que pode causar a falta de vitamina D? Vontade doce, também dá. Dores musculares, cansaço, sistema imunológico deficiente, então resfriados, dor de garganta, fraqueza óssea. Então, o cálcio, ele precisa de vitamina D para ir para o osso. Ansiedade, depressão, acordar de mau humor, sabe? Tem gente que brinca que é porque está com fome. Não necessariamente. Tá faltando nutriente também nesse corpo. Outra coisa bem comum, então, só voltando aqui, melhor forma de absorver vitamina D é a exposição solar. Outra coisa muito comum é a deficiência de B12. Ela tem muita relação genética também. Claro, estilo de vida, né? A melhor fonte é carne vermelha. Também um ponto que a gente precisa se atentar é o nosso intestino. Então, se eu tenho mais bactérias ruins no intestino do que boas, eu não vou absorver o que eu estou comendo. Sintomas da falta de B12: fraqueza, cansaço, aquelas agulhadas assim no peito, na barriga, a língua inchada ou a boca dolorida, a visão mais embaçada, principalmente à noite, depressão. Então, em muitos casos, o paciente mais depressivo, ele tem carência de B12. Ou então, quando a gente tem diarreia também, a gente acaba eliminando a B12 nas fezes também. A memória, a gente fica muito esquecido. Outro nutriente, assim, bem comum ter carência é o ácido fólico. O ácido fólico, o que ele vai causar se a gente está com carência? Fadiga, fraqueza, afta. Afta pode ser digestão, questão digestiva ou falta de ácido fólico. Cabelo branco precoce, tem relação também com a falta de ácido fólico. A pele pálida, aquela pessoa mais branquinha que parece que está anêmica, né? A gente brinca. Falta de ar, então falta de fôlego, assim, e a pessoa mais estressada. O ácido fólico é vegetais verdes também, fontes parecidas com o magnésio. Essas informações são para trazer consciência, para a gente focar na nossa saúde. Eu acredito e defendo assim, que a saúde é o nosso bem mais precioso, né? É o que a gente deveria dar mais atenção, deveria se priorizar mais. E se for necessário, usar nutrientes como coadjuvantes da nossa alimentação, né? Principalmente se a gente tem alguma questão genética, que é muito comum, mais comum do que as pessoas pensam. Então, eu trouxe aqui os principais sintomas que o corpo vai dando. É necessário que a gente não se acostume com eles e não use pretexto de que é começo de ano, é fim de ano, é aniversário, minha rotina. Não, é o corpo dizendo, olha, me dê atenção, olhem para mim. Então, eu agradeço a participação de vocês. Espero que tenham gostado. Desejo uma excelente semana. Agradeço o Sol na Montanha também por estar participando de mais uma live do Sol com Vida. Desejo uma excelente semana para todos. Tchau, tchau.